Olha aí, né, pessoal? Quem diria? No governo Lula, as estatais voltaram a ter prejuízo. Parece que o amor voltou, né? E os prejuízos nas estatais também, elas voltaram a ser o que elas sempre foram, para falar a verdade, que é um cabide enorme de empregos para um monte de apaniguados políticos ali, um monte de pelegos que nada produzem, nada desenvolvem. As estatais também são manipuladas por motivos políticos, não tem nada a ver ali com o seu correto funcionamento para dar lucro, para ter eficiência, né? Então agora temos os dados divulgados aqui da projeção do Estado brasileiro, do governo Lula, para o prejuízo com as estatais nesse ano aqui, e de acordo com o Tesouro Nacional, o rombo é de quase 6 bilhões de reais apenas neste ano aqui, o total do prejuízo das estatais que eu e você teremos que bancar. Esse aí é o modo de governo do Lula, né? Então vamos dar uma olhada nessa história, acompanhar um pouco aqui esse assunto. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então vamos acompanhar os dados aqui, os números do Tesouro Nacional, que estão aqui no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do Tesouro Nacional, relativo ao quarto bimestre, né? Então o pessoal aqui faz uma prévia, faz uma previsão, pessoal do Tesouro Nacional, com base naquilo que já foi apurado até o momento, né? Estamos falando aqui de quarto bimestre, então até o final de agosto, né? Quarto bimestre, 8 meses, até o final de agosto aqui, com base nisso, fizeram uma projeção de como deve ficar a questão das estatais, dentre outros temas também. Aqui estamos falando especificamente desse assunto aí, desse ponto. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define toda a questão fiscal do governo para este ano, lei que foi aprovada no ano passado e a qual o Lula tem que se submeter, ele está tentando aprovar agora a LDO do próximo ano, a coisa avançou um pouco, a gente vai falar em outro vídeo sobre isso aí, mas a LDO que está vigente para este ano permite que as empresas públicas, né, as estatais, tenham um déficit primário de até 3 bilhões de reais neste ano. Porém, a projeção do governo aponta então para um rombo de 5,6 bilhões de reais, ou seja, praticamente o dobro do que está autorizado pela LDO, né? Então, realmente uma coisa catastrófica em muitos aspectos, nada do que a gente já não esperasse para o governo Lula, é claro, mas ainda assim um resultado catastrófico, né? Então o relatório diz o seguinte aqui: esse resultado foi calculado com base na execução de julho e na projeção orçamentária efetuada pelas empresas de agosto a dezembro desse exercício, conforme a elaboração do Programa de Dispêndios Globais de 2023. Então foram colocadas aqui nessa conta, nesse relatório, 22 estatais que não dependem de recursos da União para funcionar aí. Então não vivem de repasses da União, em tese deveriam se bancar sozinhas aí, né? E a verdade é que desde 2015 não acontece de o governo, né, o Tesouro Nacional, ter que cobrir esse rombo das estatais. Elas conseguiam se manter pelo menos no 0 a 0 de lá para cá, né? Então aí essas empresas estatais tiveram superávites nos últimos 5 anos, né? Então aqui elas fecharam com lucro lá no último ano do Michel Temer e no governo Bolsonaro todo, com a exceção, é claro, do ano de 2020, quando houve um déficit de 600 milhões em razão da pandemia de Covid-19. Então, olha só que houve, é claro, um ano totalmente atípico, 2020, né? A gente sabe como é que foi a situação naquela época, tudo fechado, ninguém sabia para onde as coisas iriam caminhar, mas olha o tamanho do déficit que foi naquela época, 600 milhões de reais de prejuízo, né? Sendo que agora no governo Lula o prejuízo vai ser quase 10 vezes pior do que o período da pandemia. O governo Lula, situação normal, o Brasil não está numa crise sanitária, o Brasil não está numa catástrofe ambiental, o Brasil não está em guerra, nada. Um período normal. O governo Lula vai conseguir fazer as estatais terem um prejuízo 10 vezes pior do que elas tiveram durante o governo Bolsonaro no período da pandemia, né? Sendo que no ano seguinte, 2021, as estatais se recuperaram bastante, reverteram muito esse resultado aqui negativo do ano da crise sanitária aí, e terminaram com um resultado positivo de 3 bilhões de reais, lembrando que 2021 ainda tinha algumas restrições.
Tanto que no ano passado, a coisa mais bem recuperada aí, elas tiveram um lucro de quase 5 bilhões de reais, ou seja, né, governo Bolsonaro, praticamente o período todo, no cômputo geral, ele entregou um lucro para as estatais realmente considerável, uma coisa assim a ser copiada, deveria ser copiada por outros governos, né? É claro que, como libertários, nós defendemos o fim das estatais. Privatiza tudo, entrega tudo para a iniciativa privada. Se for uma empresa muito grande, fatia ela em várias operações, em várias unidades, vende tudo, leiloa, entrega para o primeiro que passar ali e quiser encarar essa furada, porque essas empresas têm grandes problemas de eficiência no final das contas, né? Mas, assim, entendendo a coisa como ela existe hoje, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, a Petrobras não vai ser privatizada. Ok, a Eletrobras foi no passado, Telebrás foi lá atrás, mas são casos muito esporádicos. De forma geral, é difícil uma estatal ser vendida, ser privatizada, né? Então, seria muito interessante se isso acontecesse. Em alguns casos, a coisa é tão inútil que o melhor seria apenas fechar a estatal, acabar com as atividades da empresa, né? Mas a gente entende como que a coisa funciona. Dito isso, né, e com base nessa situação estatal que nós vivemos, de defesa aguerrida das estatais, do patrimônio, etc. e tal, a ideia é a seguinte: se é para ter estatais, que elas pelo menos deem lucro, né, porque isso aí aumenta o resultado público, o resultado dos cofres do governo e tira a necessidade, por exemplo, de cobrar impostos da população, emitir mais dívida, etc. né? Então, se for para ter estatais, que elas pelo menos deem lucro. O pior cenário é manter um monte de estatais funcionando e elas darem prejuízo para os cofres públicos, porque o Tesouro vai ter que cobrir isso. E aí você já sabe como a coisa vai ser coberta, com mais impostos ou com mais dívida. Em ambos os casos, a conta vai cair sobre o nosso colo, né? E aqui, por exemplo, só os Correios, que toda hora tem esse papo de vamos privatizar, não vamos privatizar, defender os direitos do entregador e essas coisas todas aí, só os Correios vão ter um rombo aí que pode chegar a 600 milhões de reais neste ano. Olha só, comparo aqui, 600 milhões foi o rombo de todas as estatais no ano de pandemia. No governo Lula, os Correios estão tão ineficientes que só o déficit dessa estatal específica é equivalente ao déficit de todas as estatais brasileiras durante a crise sanitária, né? Efeitos do governo Lula com Fernando Haddad ali controlando a pasta da Fazenda, é claro, né? Além disso, também o Dataprev aqui tem previsão de rombo de 200 milhões de reais, uma fortuna. As indústrias nucleares do Brasil, 300 milhões. A Engeprom de projetos navais com 3 bilhões de reais. Olha o tanto que isso aqui dá prejuízo, meu amigo. E os Correios com a previsão de rombo de 600 milhões. Então aqui, desde 2017, havia uma transparência aí por parte do governo federal, porque ele informava de forma pormenorizada em relatórios trimestrais os gastos e as receitas das estatais. Só que o Lula deixou de fazer esse detalhamento. Todo mundo falou que o governo Lula ia ser transparente. Bolsonaro escondia um monte de coisas, sigilo de 100 anos, etc. E olha só a situação, nunca tivemos tão pouca transparência nas contas públicas quanto no governo Lula, né? E aí, o relatório do Tesouro que foi divulgado em outubro, né, não é esse aqui que nós estamos analisando, já é outro, disse aí que apesar da expectativa presente de necessidade de compensação pelo Tesouro Nacional no ano de 2023, ou seja, o Tesouro tendo que colocar dinheiro para cobrir os déficits das empresas estatais, quanto ao resultado aqui primário dessas empresas estatais federais, para os anos seguintes não se vislumbra a necessidade de esforço fiscal adicionado pelo governo central. Ou seja, o Tesouro disse o seguinte, né? Esse ano tá ruim, mas ano que vem vai estar melhor, 2025, 2026 também, né? Será mesmo? Vai vendo. Eu trouxe aqui um vídeo recentemente falando dos números, dos dados, da previsão do próprio relatório Prisma Fiscal, que é aí do pessoal do Ministério da Fazenda do próprio governo Lula, informando que todos os indicadores de déficit público pioraram para os próximos anos, né? Então, a perspectiva não é nada positiva. Junta-se a isso aqui um grande crescimento dos gastos estatais de forma geral, que está previsto aí por conta dessa, conforme eu citei, LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o governo Lula está tentando aí passar a todo custo com um monte de emendas, já que a coisa retornou lá para discussão no Congresso Nacional
e tudo mais. Ele quer enfiar um monte de valores do PAC aí por meio de emendas ao projeto que está lá atualmente, né, para que o governo possa gastar mais dinheiro com esse sistema aqui de desperdício de valores, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que nada mais é do que um programa de aceleração da corrupção, como nós bem sabemos, né? Então, olhando esse cenário, o cenário atual, o passado do governo Lula em matéria de gestão de estatais, né? Estamos falando de um partido que assaltou diversas estatais ao longo dos anos, né? Usou essas empresas como caixa próprio, além de distorcer toda a questão econômica delas, a gestão ali, para fins políticos, traindo totalmente o princípio delas que deveria ser dar lucro, né? Então, além de termos esses fatores, teremos um governo gastando ainda mais dinheiro em diversos outros cenários econômicos. No fim das contas, teremos um resultado fiscal deplorável, uma conta enorme a ser paga para os brasileiros e, mais uma vez, uma penca de estatais em frangalhos, totalmente sucateadas, que ou serão vendidas por um valor pior, porque elas agora estão depauperadas, elas estarão depauperadas, né? Ou então vão precisar de um grande investimento de outros valores públicos aí estatais, para voltarem a ter a sua atividade normal. Vamos ver a repetição do que nós vimos nos 13 anos de governo petista, só que com mais velocidade, com mais intensidade. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.